complicado para ti aplicar na prática as leis biológicas? Entenda então na palestra do Ricardo Hoffman como você pode então descomplicar as relações das leis biológicas, tentando lidar com a sua vida de uma maneira mais biológica e conseguindo assim entender os sinais e sintomas que teu corpo quer mostrar para você. O Dr. Ricardo Hoffman, ele é fisioterapeuta, coach e mentor de saúde e longevidade, e ele é palestrante consagrado na área da saúde integral. Olá, tudo bem com você? Bom, eu sou Ricardo Hoffman, sou fisioterapeuta e trabalho com a nova medicina germânica, a microfisioterapia, há mais de 11 anos. Sou também coach e mentor de saúde integral e idealizador do Meeting Saúde e Vida Longa. Mais para frente a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho a respeito desse projeto. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, agradecer a você que está aqui dedicando um tempinho desse dia, né? Você podia estar, enfim, fazendo qualquer outra coisa nesse momento, poderia estar ali de repente até fuçando no teu celular, Instagram, redes sociais, lendo um bom livro, assistindo um filme, mas você está aqui sedento por informação e como eu valorizo demais tudo isso, eu gostaria de demonstrar minha eterna gratidão a você, tá? E também parabenizá-lo. Porque se você está aqui com a gente, se você está aqui curtindo esse congresso, com certeza você vai ter o que muita gente, talvez, quem sabe, em nenhum momento da sua vida terá acesso. Então você tem aqui a possibilidade de mudança. Você está aqui também com a possibilidade de, através das informações que estão sendo passadas para você, assumir grande parte das suas responsabilidades no que concerne a tua vida, a tua saúde e, claro, isso acaba beneficiando todo mundo ao teu redor. Então, parabéns por estar aqui com a gente nesse congresso, tá bom? Bom, como eu falei, trabalho há mais de 11 anos com essa abordagem como fisioterapeuta. A gente vem numa formação cartesiana e desde o início da minha carreira, até na época da faculdade mesmo, eu sempre buscava uma forma diferente já de poder ajudar os meus pacientes de uma forma sempre muito mais rápida e, claro, que esses benefícios eles pudessem prevalecer por muito e muito tempo. Quem sabe até a vida toda deles, né? Então, arrumei algumas brigas, algumas desavenças com alguns professores, o que também é natural nesse processo como um todo, né? Mas cá estou eu, levando em consideração todas as experiências que eu tive, seja na época da faculdade, sejam experiências anteriores e até depois do início da minha carreira profissional, para poder crescer, para poder, enfim, passar essas informações a cada um de vocês aqui, tá ok? Bom, nessa minha jornada com a medicina germânica, depois que eu tive acesso às informações, às preciosas informações de um dos meus gurus, né? Não sei nem se eu posso usar esse termo, mas eu sou realmente aficionado pelos estudos do Dr. Hammer e desde que eu entrei, isso em 2006 para 2007, em contato com os estudos dele, a minha vida mudou da água para o vinho, tá? Não sei se vocês sabem, provavelmente muitos de vocês já tenham ouvido falar, mas eu venho de uma família de farmacêuticos, tá? Uma família que vem lá do interior, de uma cidade que chama Mercedes, lá no interior do Paraná. E, como toda cidade do interior, tem as suas crenças muito enraizadas. E, claro, os meus pais sempre e continuam até hoje dando o melhor deles para cada um que procura o serviço e o atendimento deles, mas eu via que, enfim, aquilo era bom, era necessário em muitos casos, mas que era limitado, porque a todo momento as pessoas vinham e compravam o mesmo remédio e repetiam ou mudavam um pouquinho e era uma dose mais forte. E a gente via que eu via que talvez tivesse alguma coisa por trás. Enfim, entrei na faculdade tive a felicidade de encontrar um professor que trabalhava com osteopatia, tá? E vendo a abordagem da osteopatia, eu pude ali vislumbrar uma forma muito maior, muito mais poderosa e muito mais eficaz
na ajuda, no tratamento de cada uma das pessoas que pudesse vir a me encontrar. Depois disso, acabei sendo instigado, justamente porque na época ninguém conhecia a microfisioterapia, estava ali na segunda, terceira turma de microfisioterapia ainda na época, então eu me senti instigado a procurar algo diferente e foi paixão à primeira vista. Quando realmente eu comecei a entender um pouco melhor aqueles mapas dos franceses, talvez alguns de vocês em algum momento também venham a conhecer a microfisioterapia, mas quando eu tive acesso a tudo isso, quando as fichas começaram a cair, a minha vida já deu um salto muito grande. Claro que os resultados dos meus pacientes também acompanharam tudo isso e logo na sequência, ou praticamente junto com isso, a nova medicina germânica através da leitura biológica, sendo eu um dos participantes da primeira turma, junto com o Corbel, que é também um dos palestrantes aqui nesse evento, tendo acesso a todas essas informações e a esse vasto conhecimento, a vasta experiência do Dr. Hammer. E não sei se essa sensação que eu tive, talvez seja a mesma sensação que você teve ou que está tendo agora, né, nesse contato com os estudos do Hammer, com as leis biológicas na essência, mas é você tirar um véu, aquela nuvem cinzenta, aquelas coisas que você talvez antes não vislumbrava um entendimento, né? Será que é castigo? Será que, enfim, o que eu estou fazendo de errado? Por que isso está acontecendo? Veio do céu? Foi Deus que mandou essa doença para mim? Enfim, várias perguntas que acredito que muitos de vocês se façam. Eu também sempre buscava uma forma de entender. E ali, junto com os estudos do Hammer, eu comecei a ter muitas respostas. E ao mesmo tempo que eu tinha muitas respostas para a minha vida, para a minha história, para a minha saúde, ao mesmo tempo eu começava a entender muito melhor o processo de cada um dos pacientes. E foi um grande divisor de águas. Como eu já comentei aqui, realmente esse foi um grande divisor de águas na minha vida. E desde então eu me sinto como um militante defendendo e explicando os estudos, a essência da nova medicina germânica para cada um dos meus pacientes. Se você que está me assistindo já é meu paciente, sabe muito bem disso. Se você não é meu paciente ainda, te convido também a vir aqui junto comigo avaliar todos esses processos, até porque muitas vezes quando a gente está dentro do processo, a gente acaba deixando passar muitas pistas despercebidas, mas é extremamente importante que você entenda e passe a aplicar, como eu vou explicar para vocês logo na sequência, cada um desses aspectos, tá ok? Bom, eu vou usar aqui uma forma mais simples de entender tudo isso que vocês já devem estar acompanhando, né? Para que vocês consigam vislumbrar, para que vocês consigam, de uma forma bem prática, de uma forma bem dinâmica, aplicar os conhecimentos ou o ponto de vista do Dr. Hammer em relação à vida de vocês. Então, eu costumo usar algumas metáforas, espero que cada uma delas seja uma facilitadora para o seu entendimento das leis biológicas. Tá? Eu não vou entrar aqui em conhecimentos mais técnicos, a primeira lei, a segunda, a terceira. Isso aí, se você ainda não teve a explicação, provavelmente em alguma palestra você vai ter, mas o meu objetivo aqui é facilitar, de uma forma fácil, de uma forma bem dinâmica, fazer você entender qual é ou de que forma você vai aplicar as leis biológicas no seu dia a dia. Tá ok? Bom, usando uma metáfora bem fácil e bem simples, eu sempre uso aqui a ideia de que nesse exato momento, cada um de nós é nada mais nada menos do que resultado de todas as nossas experiências de vida, mais o contexto em que a gente está inserido. Tá? E eu gosto de traduzir isso para um lado biológico, tá? Sempre vou usar esse padrão e vocês talvez venham a ouvir eu falar muito essa palavra, porque o padrão biológico é diferente do padrão psicológico, tá? E o padrão biológico, ele é inato a todos os seres vivos. Então, quando eu falo de tudo isso, eu em nenhum momento vou estar me referindo única e exclusivamente a nós, seres humanos, tá? Isso vale a todos os seres vivos, tá? De uma forma, claro, diferente dentro de cada padrão, né? Ou com algumas particularidades, mas essas regras sempre vão valer para todos os seres vivos. Então, partindo dessa premissa de que nesse momento nós somos resultado de todas as nossas experiências vividas, mas, claro,
algum padrão de hereditariedade, mais um padrão de gestação, né, o nascimento e as nossas experiências como um todo, também somadas ao que estamos vivendo nesse momento, é interessante entender que, na essência animal, o nosso cérebro arcaico, né, nosso arqueocórtex, o nosso córtex cerebral, ele tem um objetivo básico que é mantermos vivos. Simplesmente isso. Então, se esse é o objetivo principal do nosso corpo como um todo, entenda também que quando eu sempre falo em corpo ou em mente, para mim é uma coisa só. Não existe separação literal dentro desses processos como um todo, para mim é uma coisa só. Então, sempre que o meu corpo está diante de alguma batalha, de alguma luta, ele tem determinadas respostas fisiológicas e, ao mesmo tempo, quando a gente sai dessas lutas, ele tem outras respostas. Tá? Parece simples, mas, de um modo em geral, levando em consideração todos esses aspectos, é preciso que a gente entenda que, para nos manter vivos, o nosso corpo, o que ele faz? Ele busca sempre a melhor estratégia de sobrevivência, levando em consideração o que estamos vivendo e também sempre linkando com alguma experiência anterior. Então, chega um momento em que algumas sensações ou que alguns comportamentos ou que alguns sintomas físicos, eles começam a fugir do padrão. Né? O que é o fugir do padrão? Eu gosto de traduzir isso para cada um de uma forma bem simples. Então, o reflexo que cada situação tem para nós, para cada um de nós, é diferente. O que poderia me deixar ansioso, talvez não te deixaria ansioso. O que de repente viesse a me deixar triste, talvez não te deixaria triste e vice-versa. Então, dependendo da minha percepção em relação àquilo que eu estou vivendo, isso naturalmente vai ser reproduzido, isso vai ser como uma reação, isso vai ser traduzido num efeito que deveria ser proporcional à importância disso que eu estou vivendo. Tá? Quando essa reação ela se torna descabida, ela se torna desproporcional, aí eu vou pensar que provavelmente a minha mente, o meu corpo, enfim, ele linkou com alguma memória anterior. E se isso foi feito, é por quê? Porque em algum momento eu tive um choque. E aí é que entra o DHS. Então, para qualquer sintoma reproduzido, eu necessariamente tenho um choque inicial, que pode ter acontecido no momento do meu nascimento, que pode ter acontecido no primeiro dia, no primeiro ano de vida, em algum momento da minha história. E a partir do momento que eu tenho aquele choque, lembrando que para caracterizar um choque tem que ser uma situação inesperada, eu tenho que ser pego desprevenido, tem que ser uma situação de alta intensidade, tem que ser realmente algo que para mim concerne como algo realmente muito importante e também é algo que, como eu já falei até agora, concerne só a mim, vivido em isolamento. Tá? É meu isso. Eu posso estar vivendo uma situação junto com uma multidão e aquela situação talvez ela só concerna a mim, a minha pessoa. E isso vai me gerar um impacto. Dependendo dessa percepção, dependendo do sentido por trás dessa situação, isso vai me gerar um impacto bem específico. E esse impacto, se vocês ainda não sabem, ele também vai estar em 3 níveis. Ele vai pegar um nível psíquico, ele vai pegar um nível órgão, corpo, e ele vai pegar um nível cérebro, que é a nossa tríade, né, do Dr. Hammer. Então, sempre vai existir uma psique, uma emoção, um padrão psíquico, sempre vai existir um órgão afetado, uma glândula, um tecido, e sempre vai existir um ponto no cérebro. Tanto é que, se você conhece já um pouquinho da história do Dr. Hammer, ele, desde o início, começou a reparar que nas tomografias dos vários pacientes dele, ele tinha imagens diferentes. Tanto que ele passou grande parte da sua história, da sua vida, simplesmente lendo tomografias. E aí todas as imagens, o que quer que aparecia ali, para ele era traduzido como algo bem claro em relação à história. Eu imagino até que ele conseguia contar a história da vida da pessoa através da tomografia. Isso eu não uso aqui no meu consultório, mas é passível de ser feito sim. Na verdade, em relação à prática aqui, o que eu quero aqui
colocar para vocês é justamente que vocês entendam na essência e de uma maneira bem simples como aplicar isso no teu cotidiano. Tá? Então, vamos dar o próximo passo aqui. Toda vez que eu tenho um choque inicial, eu tenho aquele registro, aquilo trouxe todo o impacto, órgão, emoção e cérebro. E a partir daquele momento, enquanto eu me mantiver naquela situação, o meu corpo ele vai estar num estado de alerta extremo. Tá? O nosso corpo ele não está buscando sempre uma forma de manter a gente vivo. Então, naturalmente, como animais, toda vez que eu me deparo com uma zona conflituosa, né, o Hammer chama de fase ativa de conflito, eu falo que é a fase de guerra. Tá? Então, toda vez que eu entro na guerra, enquanto eu estiver vivendo aquela guerra, enquanto o meu inimigo estiver me rondando, eu estarei nesse estado de alerta extremo. Porque se eu der uma bobeada, meu inimigo me pega. Parece até meio óbvio isso, né? Mas é uma questão de sobrevivência. Então, entrei na guerra e enquanto eu me mantiver nessa guerra, eu me mantenho nesse estado de alerta extremo. E é claro que, como eu falei antes, na proporção que cabe a cada um, esse estado de alerta ele vai ter uma determinada reação, tá? Proporcional. Então, o problema é, a questão é, quando essa guerra que eu entrei, ela começa a durar muito tempo. E aí o fato de ela começar a durar muito tempo, começa a gerar uma massa de conflito, um grau de repercussão realmente bem significativo. O que vai fazer com que, claro, todo o reflexo apareça de alguma forma. E vai aparecer, na maioria das vezes, na forma de sintoma, seja ele físico, seja ele emocional, comportamental. Tá? Então, entrei na guerra, passei um tempo ali vivendo aquela guerra, saí dela. Na hora que eu saio, que eu tenho ali a PCLA, né, a primeira fase pós-conflitual, eu naturalmente, vamos pensar de uma forma óbvia, né? Enquanto eu estava na guerra, o meu corpo ele buscou todas as energias para me manter vivo naquele momento. Então, na brecha que ele tem para poder relaxar um pouquinho, né, aquele momento que você sair daquele problema, enfim, resolver aquele pepino, aquele prazo foi cumprido. Sempre que você sai do estresse, naturalmente o corpo ele sente aquilo, ele vê aquilo como uma possibilidade de te reparar. Tá? E na forma de um ciclo, ele entra nessa fase de reparação. Então a primeira fase de reparação ali, a PCLA, é normalmente onde a gente cai de cama. Tá? Eu tenho ali, eu não vou entrar no mérito aqui da epicrise, eu tenho no meio dessa fase pós-conflitual, uma epicrise, que é um momento em que o corpo ele dá de novo um chacoalhão para justamente conseguir passar para a segunda fase de reparação e fechar esse ciclo como um todo. E aí quando ele fecha esse ciclo, ele está já preparado para uma nova guerra. Aí ele busca isso constantemente. Então, durante a guerra a gente tem o desgaste. Aí quanto mais maçante essa guerra, maior a repercussão que isso tudo vai trazer. E aí, quando eu saio da guerra, também pensando de uma maneira bem natural, quando eu saio da guerra, sempre a minha fase de reparação, ela tende a ser proporcional à importância da guerra que foi vivida. Então, a gente entra e sai de várias guerras ao longo do dia, eu entendo isso e sei claramente disso. Tá? Isso faz parte da nossa natureza também. Né? A gente fica entrando e saindo, fica nesses altos e baixos. A questão é quando isso começa a realmente tomar proporções muito maiores. Então, é claro que a fase pós-conflitual, a fase de reparação ou pós-guerra, ele é proporcional à importância da guerra que eu vivi. E aí a questão principal é que é justamente nesse momento onde na maioria das vezes a gente cai de cama e é justamente nesse momento que a gente começa a buscar um pronto-socorro, começa a buscar algo para quê? Para cortar esse processo de reparação, sem entender o que está acontecendo. Ou ali, né, já levando em consideração que é um castigo, pô, que sacanagem, agora que eu resolvi aquele pepino, agora que eu entrei de férias, agora que eu me aposentei, eu poderia aproveitar um pouco mais a minha vida, justamente agora vem a natureza, vem Deus, enfim, vem o castigo da doença. E quando você começa a entender melhor todo esse ciclo, sintomas, reações, né, repercussão e, claro, a fase de reparação
que é a quinta essência, né? O sentido biológico por trás daquele processo como um todo, meu, que maravilha! Tá? Que bom que nós fomos feitos perfeitos. Que bom que a nossa natureza ela é perfeita e ela funciona sempre com o intuito de manter a gente vivo. Tá? Eu, você, cada um dentro do seu processo, cada um com as suas histórias, mas sempre buscando manter a gente vivo. Tá? E aí o que acontece? Dando sequência aqui. A gente entra na guerra, a gente passa um período na guerra, sai e, enfim, às vezes a gente no meio da guerra ou do pós-guerra, a gente volta para a fase de reparação, porque a gente quando busca um químico, por exemplo, a tendência é que ele seja simpático-tônico, então ele até corta o sintoma, aquela reação, mas ele joga a gente quimicamente para a fase ativa. Então, claro, aquele sintoma ele não existe na fase ativa, mas quando passa o efeito do remédio, o que acontece? A gente volta para o ciclo. Então, eu preciso arrumar formas de permitir que esse ciclo seja finalizado. Eu também não estou sendo hipócrita para que você em nenhum momento use um medicamento. Se for realmente necessário, se você entender, se o profissional que você está buscando, ele também entender que é cabível para aquele momento, perfeito, use. Que bom que a gente tem acesso a tudo isso, porque às vezes a guerra ela é maçante. E o pós-guerra, ele pode sim trazer grandes prejuízos, ele pode sim colocar a gente em risco. Então, entender essa proporção, essa balança como um todo, nos dá também, conhecendo um pouco melhor o que o Hammer fala, nos dá o poder e a responsabilidade de sim intervir quando convier nesse momento para cortar, se for realmente necessário, ou o que eu faço comigo sempre é buscar uma forma de amenizar isso e de continuar favorecendo o corpo nesse processo de reparação. Tá? Eu uso fitoterápicos, eu busco, procuro ter hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, mas naquele momento eu tenho alguns cuidados específicos, eu busco também homeopatias, florais, eu busco descansar. Eu que moro aqui em Balneário Camboriú, eu tenho a possibilidade também de buscar o mar. E eu faço isso mesmo que seja no inverno. Se eu sentir necessidade, se eu estiver ali na fase de reparação, eu vou para a água. É claro, fico ali 5 minutos, né? Às vezes não dá para aguentar ou suportar mais do que isso, mas eu vou para a água. Eu busco um contato com a natureza, eu busco uma forma de favorecer esse processo de reparação. E aí, quando o corpo consegue finalizar esse processo, perfeito, ele está ali pronto para uma nova guerra. É esse o intuito dele, é te manter vivo, é continuar te mantendo forte, porque guerras vão acontecer. E se ele conseguir finalizar esse processo, ok, perfeito, ele fez o trabalho dele. Uma situação, 2 momentos, 2 situações bem delicadas, que a gente precisa ficar sempre muito ligado. Quando a gente entra numa guerra que começa a durar muito tempo, ou o que acontece é quando a gente fica entrando e saindo, em ciclos. A gente fala que é o conflito, ou conflito ativo, ou a fase pós-conflitual em balanço. Então a gente fica entrando e saindo, entrando e saindo. Então entramos no estresse, temos lá a simpaticotonia, o estado de alerta, resolvemos. E aí lá no meio da guerra, no meio do pós-guerra, aliás, no meio do pós-guerra a gente volta para a guerra. Volta para a guerra porque um novo choque aconteceu, ou o que é o mais natural, a gente tem ali um trilho, um traque, enfim, é uma situação que, pela leitura da nossa mente, ela traria um risco de uma recidiva. Então, vou ir um pouquinho adiante. Espero que vocês estejam acompanhando comigo essa linha de raciocínio. Como o intuito da nossa mente é proteger a gente, toda vez, a partir do momento que eu tenho um choque inicial, eu tive o DHS lá atrás. Então, toda vez que ela identificar um indício daquilo aparecer, e quando eu falo indício, pode ser uma reprodução virtual, simbólica, enfim, por alguma razão, aquele contexto em que você está vivendo fez com que ela remetesse àquele evento anterior. E aí, como a nossa mente não sabe diferenciar o que é real do que é simbólico virtual, para ela é um risco real iminente daquela primeira situação voltar a acontecer. E aí,
as reações se repetem, e se repetem, e se repetem, e se repetem. Então, o que eu preciso, entendendo muitas vezes que aquele meu sintoma ele começa a prevalecer por muito tempo? Aquele resfriado, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, e vai e volta, vai e volta. O que será que está acontecendo? Normalmente a gente vai, mais remédio, aumenta a dose, não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque se você não entender ou não perceber qual é esse gatilho, esse trilho que você está frequentemente acessando, você vai continuar entrando e saindo dessas guerras e isso vai perdurar. Isso vale para todos os sintomas. Eu estou dando aqui um exemplo de um resfriado, mas isso vale muito para um câncer, por exemplo, também. É a mesma ideia, é a mesma coisa. Você vai lá, de repente, normalmente a gente vai ter o diagnóstico de um câncer numa fase pós-conflitual. Então, se você já conhece um pouquinho da história do Hammer, você sabe que um tempo, 2, 3 meses depois da perda do filho dele, ele apareceu com câncer em testículo e a esposa dele com câncer de ovário. E aí depois perguntando para as pessoas ao redor, para os pacientes dele, ele começou a realmente, ele que já estava com a pulga atrás da orelha, ele começou a se certificar de que realmente, um tempo antes do sintoma aparecer, cada um dos pacientes tinha passado por algum choque. E aí? Eu tenho choque, eu tenho as recidivas, e se eu continuar a todo momento acessando essas informações, o que vai acontecer? Eu vou ter esse sintoma prevalecendo por muito tempo. Então, entender isso, perceber qual é a situação gatilho, perceber o que você está vivendo. É com o meu parceiro, é com a minha vizinha, é uma preocupação, sei lá, uma questão financeira, são as minhas dívidas, é o meu filho. Não importa, o que quer que seja. Mas se aquilo de alguma forma está fazendo você toda hora acessar novamente aquele conflito, o teu sintoma ele pode até em algumas fases dar uma amenizada, mas ele vai continuar prevalecendo. Então, busque entender, busque refletir em relação a todo esse contexto, a todos esses aspectos, para que você consiga olhar de uma maneira um pouco mais consciente para você, para que você consiga assumir, eu gosto muito desse termo, que é assumir a tua responsabilidade. A tua saúde está nas tuas mãos. Você escolhe, deveria escolher com muita cautela o profissional que vai te atender. Será que aquele profissional ele realmente entende todos esses processos? Será que ele realmente está com o objetivo de te ajudar ali? Claro, na verdade, se pegar todos os profissionais da área da saúde, eles vão ter essa premissa, mas eu preciso ter isso bem claro para mim, porque a responsabilidade é minha. Eu é que estou permitindo aquele ser de dar a sua opinião e estou acatando ou não, enfim, de uma maneira coerente todo aquele processo, mas eu é que sou responsável pelas minhas decisões. Então, assumam as suas responsabilidades, ok? Então, assumam as suas responsabilidades. A minha saúde hoje, ela está nas minhas mãos. E quando eu falo que ela está nas minhas mãos, o que eu como entra em questão, o que eu faço da minha vida entra em questão, a minha gestão de estresse entra em questão, o meu sono também entra em questão, os meus relacionamentos, seja com a minha companheira, seja com a minha família, seja com os meus vizinhos, até com os meus pacientes também. Então, a gente tem hoje vários pilares de saúde. E a gente precisa começar a focar na saúde. Hoje em dia, infelizmente, ou já há muito tempo, a gente vem numa medicina, e quando eu falo nisso, eu não estou falando em profissionais médicos, eu estou falando em área da saúde, de modo em geral. A gente vem com uma medicina que ensina a gente a lidar com a doença. Mas a gente precisa aprender a buscar saúde. Buscar saúde. Você está fazendo isso? Assistindo aqui o congresso, participando do congresso. Você está assumindo a tua responsabilidade. Você vê o quão grandioso é isso e o quão maravilhoso ao mesmo tempo também é tudo isso? Isso é importante.
a gente precisa, diante de cada informação que a gente traz para o nosso dia a dia, processar, avaliar até que ponto aquilo é coerente e aí começar a colocar em prática, fazer a nossa parte. Então, vamos continuar aqui um pouquinho, vamos ver se eu consigo clarear um pouco mais todos esses processos para você. Quando um sintoma começa, então, a perdurar por muito tempo, o que eu preciso fazer? E é aí que entra o hammer de novo. Eu preciso, se possível, arrumar uma forma de estabelecer qual foi o primeiro choque. Se eu conseguir estabelecer qual foi esse primeiro choque e ressignifico ele, eu consigo desativar todo esse processo. Consigo desativar todo esse processo. Nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue acessar tudo isso. Mas quando a gente começa a ficar mais atento no nosso dia a dia, a gente começa a perceber que existem alguns padrões que são repetidos. E, claro, como nenhum sintoma vem do nada e nenhuma região sofre por acaso, daqui uns dias essa frase já é minha, eu nem sei de quem que é, mas eu repito tanto ela que daqui uns dias eu tomo posse dela. Então, como nenhum sintoma vem do nada e nenhuma região sofre por acaso, se eu começo a apresentar um sintoma que ele, a cada pouco tempo, seja semanal, mensal, até às vezes anual, eu tenho ciclos, né? Toda vez quando entra na estação, na primavera, eu tenho a minha rinite. Mas será que é só a estação? Eu não sei, eu acho tão vago hoje simplesmente aceitar que é a mudança de temperatura. Por que o meu corpo reage dessa forma? Será que isso sempre aconteceu comigo? Será que desde que eu nasci isso tudo veio à tona? Será que em algum momento eu não passei por algo que de repente ativou todo esse processo como um todo? Então, vamos se perguntar um pouquinho mais. Vamos um pouquinho além daquilo que a gente consegue palpar, um pouquinho além do físico, um pouquinho além do material. Eu estou com uma dor de estômago, o que será que eu comi que de repente me fez mal? Essa é a primeira pergunta que tenho certeza a maioria de vocês faz. E é o que um tempo atrás eu também fazia. Mas o que hoje eu começo a avaliar? Ontem eu estava sem dor de estômago. Hoje, sei lá, no meio da manhã, logo após o almoço, que seja, mas hoje começou a apresentar, comecei a aparecer, né? Enfim, algum mal-estar. O que eu, Ricardo, faço? Eu já começo a buscar. Caramba! Ontem nada diferente, nenhuma situação. Hoje de manhã, recebi uma mensagem, alguma notícia chata, alguma questão a se resolver ali, alguma situação de certa forma indigesta que eu estou vivendo, que está pendente, e enquanto ela estiver pendente, ela vai estar refletindo em mim. E ao mesmo tempo, quando eu tomo consciência de tudo isso, eu já diminuo um pouco da massa desse conflito. E aí, claro, se eu consigo resolver aquela situação de uma vez por todas, eu saio daquela situação. Ricardo, mas e aí? Eu nunca mais vou ter dor de estômago? Não. Se você começar com esses sintomas recorrentes, provavelmente você teve um choque inicial. Então, buscar lá atrás qual é a causa de tudo isso, certamente iria ressignificar, iria resolver todo esse padrão. Mas quando você começa a ficar mais atento e a entender quais são os gatilhos que estão por trás desse teu sintoma, você fica um pouco mais precavido, você se preserva um pouco mais. Você, no primeiro momento em que o teu corpo te dá o sinal, você já, peraí, é aquilo, aquele outro, uma situação que eu estou prestes a viver, é alguma situação lá de trás que eu ainda estou alimentando. É alguma situação do cotidiano que uma vez por mês eu entro em contato com ela. O que está acontecendo? O que está por trás? Qual será que é o gatilho, o trilho desse processo? E quando a gente identifica, não fica mais fácil? Fica? Não fica? Claro que fica. Então, se fica mais fácil, entenda, reflita, cabe a você. É o outro, a gente também tem essa, né? É o outro, é a gente, é a nossa percepção diante daquilo. Então, quando eu mudo a minha percepção, quando eu entendo e mudo a minha percepção, eu já, de certa forma, ressignifico tudo isso. Então, o peso cai lá embaixo. A repercussão, caso eu venha passar novamente por isso, ela é diminuída drasticamente. Então,
quando esse peso cai, eu na maioria das vezes já não sinto mais nada. E eu estou favorecendo o meu corpo nesse processo de reparação. Tá? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas na maioria das vezes a gente fica doente. Tá? Entenda-se que doente não é uma palavra que eu gosto de usar, só para ficar mais fácil para você entender. Na maioria das vezes quando eu fico doente, é porque eu de alguma forma passei por algum estresse. Tá? E aí quando a gente começa a pensar muito, então os teus sintomas estão relacionados a estresses. E aí você de repente, sei lá, aparece com algum sintoma. E aí você volta no teu passado e fala assim, não, mas eu não, sei lá, hoje de manhã acordei com uma dor de cabeça. Não, mas eu não tive nenhum estresse ontem. Mas aí de repente você volta um pouquinho mais no tempo, no dia anterior. E aí talvez você se depare com alguma situação que ali sim foi estressante, que de repente possa ter até sido, ter sido um choque para você. E aí aquela situação ela prevaleceu. E aí de repente, sei lá, ontem à noite eu consegui resolver, sanar aquela situação. E aí hoje eu acordei com dor de cabeça. Acordei com uma enxaqueca. Tá? É muito comum isso. E aí o que eu posso fazer? Eu vou começar a entender que muitos dos meus sintomas, se não a maioria deles, vêm não quando eu recebi uma notícia ruim, e sim quando alguma coisa boa aconteceu. Quando eu consegui relaxar, sair daquela situação de estresse, superar aquela dificuldade. Tá? E aí o corpo ele simplesmente está buscando uma forma de me manter vivo. Então durante o estresse ele tem as suas reações. Tá? E aí o que acontece? Para ficar mais fácil ainda para você entender. Quando eu entro no estresse, na maioria das vezes, tá? Eu estou aqui colocando de uma forma genérica porque existem particularidades seguindo as leis biológicas, mas na maioria das vezes, diante de um estresse, o que acontece? Eu entro no estado de alerta, a gente já falou sobre isso. E aí, faz sentido você dormir durante a guerra? Faz sentido você comer durante a guerra? Faz sentido você relaxar, você tá ali tranquilinho? Não faz o menor sentido. Então, quando eu entro na guerra, o que acontece? Eu perco sono, eu perco apetite. Imagina, não, só um pouquinho, Leãozinho, eu tô aqui, né, com fome, deixa eu só terminar essa minha refeição e aí depois você pode me pegar. É insano isso. Então, durante a guerra, você não dorme, durante a guerra você perde o apetite, durante a guerra você tem as crises de dores. Sabe aquela dor inquieta que te impede de descansar, de relaxar, de dormir? Ela tende a aparecer nesse momento também, tá? Junto com a maioria das repercussões das alterações emocionais. A ansiedade, a depressão, o pânico, a maioria das alterações comportamentais tendem a aparecer nesse momento. Então, enquanto eu estou vivendo aquela guerra, esses sintomas eles se apresentam. Nem sempre todos ao mesmo tempo também, né? Porque, enfim, não precisa tudo de uma vez. Mas que seja um ou outro. Então, enquanto eu estiver vivendo a guerra, isso tende a prevalecer. Até o momento em que eu saio. E aí, quando eu saio da guerra, tudo isso é amenizado, tudo isso é diminuído, tá? Ou às vezes até eliminado, se a gente realmente saiu da guerra. E aí, na fase pós-guerra lá, né, a fase pós-conflitual A, depois tem a B, tem a epicrise no meio. Mas quando eu entro nessa fase pós-guerra, é quando eu caio de cama. E aí é que vem a febre, aí é que vem o resfriado, aquela sensação de que a imunidade baixou. Tá? Eu uso muito essa palavra porque não é literal. Talvez se você ainda não ouviu nada, acompanhe aí algumas palestras dos meus colegas porque eles devem falar a respeito disso. É uma sensação de que a imunidade baixou, tá? Não é literalmente a imunidade que baixa. As infecções, as inflamações, o que mais? Muitos dos cânceres são diagnosticados nessa fase aqui, tá? Tem alguns que são na fase ativa, mas a maioria deles talvez venha na fase pós-conflitual. Sempre que o meu sintoma ele está me levando mais para a cama, para prostração, é porque provavelmente eu estou num pós-guerra. Então leva essa regra. Ah, Ricardo, eu tive tal sintoma e aí eu não sei, será que ele é de guerra, será que ele é de pós-guerra? Procura usar dessa forma fácil. Se o teu sintoma está te colocando mais no estado de alerta, você não consegue relaxar, que não consegue descansar, é mais provável que você esteja enfrentando uma fase de guerra. E aí se você entrou na guerra e se você está na guerra, busca uma forma de sair. Simples.
Busca uma forma de sair o quanto antes. Aí você já consegue cortar esse processo e aí você já entra na fase de reparação. Agora, se o teu sintoma ele te traz mais a sensação de ir para a cama, de relaxar, de descansar um pouco mais, é bem provável que você esteja numa fase pós-conflitual, numa fase pós-guerra. E aí, descansa, respeita, come melhor, dorme mais, vai de repente tomar um banho de mar, um banho de rio, né? Ou faz até em casa, dá para fazer lá na banheira, com sal também. Traz isso tudo, favorece o teu corpo nesse processo de reparação, usa uma homeopatia, usa um floral, usa um fitoterápico, chazinho da avó lá de repente. Tá? Tudo isso faz muito sentido, desde que seja de uma forma coerente, claro. Tá? Então, respeita esse processo, porque se o corpo ele consegue finalizar esse ciclo, tudo volta a ficar bem. Você volta a ficar bem. Você vai estar preparado para as novas guerras. E elas vão acontecer, é natural, faz parte da nossa sobrevivência. Então, fiquem atentos, fiquem alertas a tudo isso. Tá? Claro, não precisa ficar bitolado, tá? Fica tranquilo em relação a isso. Você vai perceber que quanto mais informação em relação às leis biológicas, é isso que eu estou te explicando. E, de novo, parabéns por estar aqui acompanhando a gente e tendo acesso a tudo isso, porque você vai perceber que no teu dia a dia, as tuas percepções e até as tuas preocupações em relação à tua saúde, à saúde das pessoas próximas, vão mudar. E aí a forma de você encarar mudando, naturalmente vai fazer com que você busque ferramentas diferentes para sanar tudo aquilo. Então, essa é a tua responsabilidade a partir de agora. Vamos procurar entender melhor esse processo. Se houver a possibilidade de ressignificar, e aí procure um profissional da área, procure um profissional capacitado que possa, com as ferramentas, mais variadas ferramentas, ressignificar tudo isso para realmente te livrar de todas essas informações. E aí é que entra a microfisioterapia, que é o que eu uso aqui no meu dia a dia. Então, ela me dá a possibilidade de, através de toques, identificar muitas dessas informações e ressignificar isso a nível celular. Então, essa reprogramação vai diminuir ou vai zerar o reflexo de tudo da tua história no teu presente. E aí as tuas respostas aqui para frente elas vão ser mais naturais. Tá? Naturais como? A tua balança, é a tua avaliação. Quando a situação for triste, quando você tiver uma notícia triste, você vai ficar triste, não vai? Quando vier alguma preocupação, alguma grande mudança, uma decisão a ser tomada, naturalmente aquilo vai também trazer um impacto proporcional à importância daquilo. Agora, se você começa a perceber que existe uma grande barreira, que existe uma grande limitação dentro daquele processo, ainda mais se isso veio de uma fase da tua vida para cá, a gente precisa ressignificar tudo isso. E aí, a gente tem aqui claramente uma chance de libertação. Responsabilidade liberta. Então, busque uma forma de se libertar de tudo isso. Ok? Bom, vou aqui me colocar à disposição de você. O meu site é www.microfisioterapia.com. Lá você tem o meu e-mail, lá você tem um chat também diretamente comigo. Eu vou respondendo as informações, né, e as mensagens, os e-mails conforme eu consigo, mas é bem rapidinho esse acesso. Também tem as redes sociais, tem o Facebook, que é facebook.com/drricardohoffmann. O Hoffmann é com 2 Fs e 2 Ns ao final. Tem o meu Instagram também, então lá tem algumas informações. Tem o Meeting, é bem importante. Na verdade, o Meeting Saúde e Vida Longa ele já nasceu dentro desse propósito que vocês estão percebendo aqui no que eu falo. Cada vez mais as pessoas estão sedentas por informação e a gente precisa arrumar uma forma de acelerar esse processo. Então, o Meeting Saúde e Vida Longa e a edição de 2017 vai acontecer agora no dia 2 de dezembro, aqui em Balneário Camboriú. Tá? Trazer, através de vários profissionais da área da saúde, conhecimento em relação a todos os pilares para uma vida longa, feliz e saudável. Então, a gente vai falar muito de Hammer e da medicina germânica, a gente vai falar de física quântica, de energia, a gente vai falar de alimentação, né? Enfim, a influência da alimentação, do bom funcionamento do intestino junto com as emoções, a gente vai falar da poluição eletromagnética, a gente vai falar de grandes paradigmas hoje da medicina atual e tudo isso para poder te trazer cada vez mais poder e mais autonomia para que você consiga fazer a tua parte
A gente vai falar de Psyche, a gente vai falar de Theta Healing, a gente vai trazer algumas vivências e algumas dinâmicas para que todo mundo que saia, né, esse é um evento de um dia inteiro, para que todo mundo que saia desse evento já saia completamente diferente de como entrou, com uma bagagem muito menor, aquele peso, né, conseguindo deixar aquele peso para trás, para que dali para frente ele consiga ter clareza, consciência e determinação em relação a tudo que ele precisa fazer para que ele atinja o seu objetivo. Tá? Independente do objetivo que for, mas para que ele consiga, para que você consiga, para que você seja capaz de atingir o seu objetivo. Então eu convido a todos vocês para estar comigo, e isso no dia 2 de dezembro, agora, de 2017, aqui em Balneário Camboriú, na segunda edição do Meeting Saúde e Vida Longa. O site é o www.saudeevidalonga.com. Lá você tem todas as informações de todos os palestrantes, os temas que vão ser abordados, enfim, tudo que for necessário. Os convites, os ingressos também já estão à venda, então busque a sua responsabilidade, assuma ela. Porque eu tenho certeza que com isso, assim como eu fiz com a minha vida e venho fazendo, você vai conseguir ter resultados muito, muito diferentes. Certo? Bom, tudo isso que a gente está trazendo aqui para você é justamente para que você tenha uma mudança de percepção. E eu espero que cada uma das informações, dos exemplos que eu dei, tenha te tocado. E claro que com isso te tocando, você vai conseguir reproduzir muito mais facilmente isso no teu dia a dia e você vai conseguir também repassar tudo isso para as outras pessoas. Então, se você realmente está sentindo isso, compartilhe esse vídeo, compartilhe essas informações. Isso pode fazer a diferença de muita gente. Então, faça a tua parte. Vamos falar um pouco mais do Dr. Hammer, vamos assumir as nossas responsabilidades e aí, claro, com isso a gente vai construir uma sociedade cada vez mais responsável e uma sociedade, claro, cada vez mais feliz e saudável, certo? Gente, obrigado por deixar, estar comigo aqui nesses minutinhos. Espero que eu tenha realmente de coração conseguido passar tudo que eu gostaria aqui para vocês e, de novo, estou à disposição através do meu site, das redes sociais, para que dúvidas maiores possam ser esclarecidas. É isso aí, gente. Um beijão para vocês e até mais. Tchau, tchau.